Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso 13º dia da nossa jornada. E hoje entraremos aí em um dos temas mais profundos e talvez mais desafiadores dessa jornada, a constância mesmo sem aplausos. Esse é um daqueles devocionais que nos confronta, mas também nos cura. Vamos começar com uma oração? Então, ore comigo. Pai, fortaleça o coração de cada mulher que hoje sente que ninguém vê o quanto ela tem feito, que se sente esquecida ou desvalorizada. Mostra que o Senhor vê tudo, mesmo aquilo que ninguém percebe. Em nome de Jesus. Amém. Nosso versículo de hoje está em Gálatas 6:9 e diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que legal, o versículo mais a ver com a constância do que esse não tem, né? Então é isso, finalzinho, se não desanimarmos. Então agora eu vou ler na King James, na versão King James, e aí você vai, para você ver, né, sentir aí alguma diferença. Vamos lá. Se não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Não deu tanta diferença, mas eu gosto de ler nas duas versões. Bom, então por que eu escolhi esse tema? O que ele tem a ver com a constância, né? Falamos muito sobre constância, mas hoje falaremos sobre aquele tipo de constância que é mais difícil. É mais difícil de todas. A constância que segue mesmo quando ninguém aplaude, quando ninguém elogia, quando ninguém reconhece. A mulher que tem identidade curada em Deus, ela não precisa de plateia para permanecer fazendo bem, para permanecer fazendo aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela deseja fazer. Ela é movida por propósito e não por aprovação. O problema é que muitas mulheres nem propósito têm. Só que isso já é um outro assunto, quem sabe, para um outro devocional, um outro momento, falar sobre propósito. Qual é o seu propósito aí nessa terra? Bom, mas a mulher que é movida por propósito, ela não é movida pelas aprovações. Tá? Porque aplausos são bons, né? Vamos ser verdadeiras aqui, é tão bom quando a gente faz algo e alguém elogia, alguém aplaude, alguém fala, nossa, você fez tal coisa tão legal. Gente, isso não é ruim. A gente aqui não pode ser 8 ou 80 também, né? Ah, não tô nem aí. Se alguém falar, eu não tô nem aí. Se alguém não falar, não é isso, não é isso. Olha só. Aplausos não é proibido. Quando eu falo aplausos aqui, eu digo esse reconhecimento das pessoas para com você. Não é proibido. Mas também a gente não deve buscar isso, porque às vezes a gente sofre pela expectativa que a gente tem. Então, assim, vou fazer tal coisa e aí todo mundo vai vir me elogiar. Essa expectativa que faz você sofrer. Agora, se você fizer algo e alguém te elogiar, alguém reconhecer, alguém aplaudir aquilo, tá tudo bem. Só agradece. Agradece a pessoa e tá tudo bem. Tá? Porque os aplausos são bons, mas não sustentam ninguém no deserto. Então, assim, e se não vier? Como será a sua reação se você fizer tal coisa, criar expectativa e ninguém falar nada? Ninguém aplaudir. Você vai sustentar aquilo que você está fazendo? Ou você vai parar? Então você vê que a inconstância, ela está totalmente também ligada a esse tema, a busca pelos aplausos. Vamos falar sobre esse contexto, né? O contexto histórico de Gálatas 6. Gálatas 6 foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. Ele escreveu a uma igreja, né? Aqui Gálatas é uma carta, ou seja, o apóstolo Paulo escreve uma carta. Ele estava longe, distante, né, antigamente se comunicavam por carta, enfim. Então ele escreve uma carta, né? Direcionada à igreja, né? E aí essa carta, essa igreja, ela estava confusa entre a fé em Cristo e os antigos costumes religiosos, né? Então era um povo que Paulo falou, pregou, e aí esse povo começou a ter a fé em Cristo, só que eles estavam meio confusos ali, confusos sobre a fé em Cristo e os antigos costumes religiosos. Ele então, né, o apóstolo Paulo então os ensina a viver pelo Espírito e a semear no invisível, entende? E aí o versículo 9 é um convite à persistência silenciosa. Paulo então está dizendo, continuem fazendo bem, mesmo que você não veja frutos hoje, não pare. Ele está dizendo isso, praticamente. No tempo certo você vai se encolher, né? Ele está falando isso. E aí tem algumas palavras, né, que em grego, essa carta foi escrito em grego, e algumas palavras aí, vou trazer a originalidade, e diz assim sobre praticar intencionalmente. Gente, então não é uma vida sem propósito, é intencionalmente. Então, assim, você acorda, o que você faz na parte da manhã? É algo totalmente sem propósito ou você é intencional naquilo que você faz? Entende?
Então aqui está falando sobre praticar intencionalmente. E aí também tem outra palavra que fala sobre desistir, esmorecer, perder o ânimo, que é a palavra que fala desfaleçamos, né? E não nos desfaleçamos. Então aqui está falando sobre desistir, esmorecer, perder o ânimo, tá? A outra palavra lá que fala sobre colher, está falando justamente ceifar, colher, tá? E também tem uma palavrinha aqui falando sobre o esgotamento emocional, né? Sobre não desistir, falando sobre o esgotamento emocional. Paulo, então, ele reconhece que o esgotamento é real, existe isso daí, tá? Existe esse esgotamento. Paulo está reconhecendo isso. Mas também há uma recompensa reservada para quem permanece firme, tá? Então, assim, a mulher solo, por exemplo, já fui mãe solteira. Então, a mulher solo que cuida dos filhos, trabalha o dia todo, ora pela casa, mas ninguém diz um obrigado, ninguém reconhece. Uma líder de um ministério que serve, limpa, organiza tudo na igreja e ainda assim ninguém reconhece o esforço dela. Talvez você seja essa mulher. Talvez você seja uma empreendedora que está plantando sua empresa com integridade, mas vê o crescimento das outras, né, e não vê o seu, ou ninguém te aplaude, ou ninguém valida aquilo que você faz. Né? Uma esposa, talvez, você seja uma esposa fiel que está orando há anos por um casamento difícil e ainda assim não vê mudanças. Todas esses exemplos que eu dei, elas estão sem aplausos. Talvez você se encaixe em um desses exemplos. Então, talvez você nesse momento esteja sem aplausos. Mas Deus está vendo cada semente que você está plantando. E o tempo da colheita chega. Chega, mas para quem o quê? Finalzinho do versículo. Para quem permanece. Não para quem desiste. Jesus, ele não foi aplaudido lá na cruz. Ele foi fiel em silêncio. E é esse tipo de constância que o reino valoriza, sabe? Nem tudo que é verdadeiro será popular. Nem tudo que é do céu será aplaudido na terra. Então, a mulher que vive com o coração em Deus, ela não precisa de holofote para florescer. Ela floresce mesmo sem aplauso nenhum. A mulher que tem autoestima curada, ela sabe que o valor dela não vem do quanto a veem, mas do quanto que ela permanece. A gente falou no devocional de ontem que a autoestima está totalmente ligada a você permanecer, a você ser constante. A inconstância, ela pode estar ligada à sua baixa autoestima, né? Então, a mulher não desiste porque alguém não reconhece. Ela continua porque sabe quem é e para quem está fazendo. Então, a mulher com a autoestima equilibrada, ela é constante. Os aplausos são bons, mas não são o combustível para a mulher que é constante. O que é o combustível? Aquilo que te move. Então, o que está te movendo? É o seu propósito? O que está te movendo? É você saber que está plantando e vai colher? O que está te movendo? São os aplausos, são os elogios, são as curtidas, sabe? Você, de repente, hoje em dia as redes sociais, né, estão aí bem ativas e tudo bem, nada contra. Eu, por exemplo, uso, mas muitas das vezes a gente coloca, né, um momento feliz e aí toda hora a gente volta lá. Hoje eu já não tenho mais esse comportamento, mas antes sim, volta lá para ver quantas curtidas. Já deu 8, já deu 9. Já deu 10, aí daqui a pouco aí para. Nossa, mas por que não deu 20? Por que não deu 30? É como se o combustível fosse as curtidas, os aplausos. Então, se você está desenvolvendo esse comportamento, saiba que é um indício grande da baixa autoestima, que é quando você está ali vivendo até um momento ou realizando algo, mas você não sente totalmente uma realização completa se as pessoas não aplaudirem aquilo que você está fazendo. Aí você vai fazendo o quê? Para. Um exemplo clássico, começando a vender doce. Vender brigadeiro, sei lá. Aí vou tirar umas fotos lindas, vou postar. E posto, ninguém curte. Eu vou desistir, ninguém curtiu, acho que isso não é pra mim, não. Então, assim, quando o seu combustível é os aplausos, você automaticamente é uma mulher inconstante. E provavelmente também você tem o quê? A baixa autoestima. A sua autoestima precisa estar equilibrada para que você consiga ter a constância que você busca, né? O seu combustível, ele é interno. O combustível que você precisa é o seu próprio querer, o seu próprio reconhecimento. E, claro, o reconhecimento de Deus para aquilo que você está fazendo. Bom, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu vou deixar aqui as 5 afirmações para você escolher uma e comentar aqui embaixo. Tá bom? E diz assim, a primeira. Eu sou constante mesmo sem reconhecimento. Ai, Monique, mas não sinto isso ainda. Declare. Declare isso no dia de hoje. Declare isso como uma verdade na sua vida. Segunda frase, minha fé não depende de aplausos, mas da minha identidade. Terceira, o que planto no secreto, Deus fará florescer no tempo certo. Pronto, declarou isso aqui, não tem mais pra ninguém na sua vida. Sabe, aquelas pessoas que chegam pra falar assim, vem cá, e aí?
Cadê tal coisa? Vem cá, e aí, cadê? Cadê o crescimento disso? Cadê aquela coisa que você falou que ia fazer? Né? Só quando você está plantando no secreto, Deus fará florescer no tempo certo. Quarta, eu não desisto por falta de palmas. Continuo por causa da promessa. Tá bom? Quinta, sou vista por Deus e isso é o suficiente. Pronto. Quinta frase, sou vista por Deus e isso é o suficiente. Né? Então, quando você reafirma isso para você todos os dias, sabe, essas frases, porque eu peço sempre para você escolher uma, mas se você tiver um caderninho, quiser dar um pause e anotar todas essas frases, e diariamente você passear por esse caderno e reafirmar isso na sua vida, isso vai fazer uma diferença enorme para você, tá bom? Imagina, né, você declarar todos os dias, eu sou vista por Deus e isso é o suficiente, sabe? Isso vai fazer uma diferença enorme para você, tá bom? E para finalizar, né, como sempre, meu WhatsApp está aqui em cima, entre em contato comigo para solicitar a entrada no grupo da Escola Mulher Majestosa. E eu recebi também contatos falando sobre o curso Academia da Autoestima, que eu citei aqui em um desses devocionais aí. E o curso, ele está num valor bem acessível. Se você quiser saber mais informações, também me chama aqui no WhatsApp. É um curso com treinamentos práticos. O meu curso, o curso Treinamento Academia da Autoestima não é um curso somente para te dar informações. Informações você tem no YouTube. Tem um montão de informação aí, informações até boas sobre a autoestima, o que a autoestima te faz aí, traz para sua vida de negativo. Agora, como vencer a autoestima, pegar pela sua mão e caminhar com você por um mês, te dando aí ferramentas, técnicas da neurociência, da TCC, da psicanálise, isso aí você só consegue mesmo em um conteúdo mais reservado, em um conteúdo pago. Não adianta, eu não gosto de enganar as pessoas colocando lá vídeo, por exemplo, como vencer a autoestima. E aí quando a gente vai assistir esse vídeo, não tem nada de como vencer. Não tem nada. Só tem informações didáticas e informações a gente consegue em qualquer lugar, até no Google você consegue informações didáticas. Mas nesse curso eu pego pela sua mão e todas as semanas, durante 4 semanas, eu libero sempre 2 ferramentas, às vezes até 3 ferramentas para você trabalhar a sua autoestima, sabe? São ferramentas práticas mesmo da TCC, da psicanálise, que vão transformar a sua vida, tá bom? Aí nós temos as aulas lá, em cada aula tem muito conteúdo. Se você quiser conhecer a grade, ou seja, tudo que tem dentro de cada aula, você me chama aí no WhatsApp que eu mando para você. Aí tem o nome das ferramentas que eu uso, são 4 aulas e para cada aula você tem uma aula bônus com a visão da psicanálise. Por exemplo, se eu não me engano, a aula 3 fala sobre construindo o amor próprio. Porque, como eu falei, eu não só apresento o que é o amor próprio, as dificuldades disso, não. Eu trago ferramentas terapêuticas para te ajudar a construir esse amor próprio em você. Então, temos essa aula, que acho que é a terceira, e aí tem a aula bônus dessa. Toda aula tem uma aula bônus, que é um vídeo gravado, onde eu falo a visão da psicanálise sobre a questão da construção do amor próprio, que é assim algo totalmente profundo, né? Você sabe que a psicanálise é algo que realmente faz ali aquela análise profunda na sua vida, sobre questões da sua infância, sobre questões talvez da adolescência, até da fase adulta mesmo, enfim. É uma visão mais profunda. Então toda aula tem, né, a sua aula bônus. A última aula é sobre a dependência emocional, ali a gente até construindo... se livrando da dependência emocional, é o nome da 4ª aula. Então, a 4ª aula é lindíssima porque acho que ela é 1 hora de aula. Até a metade eu falo sobre dependência emocional. Da metade em diante, a gente começa a construir. Então, tem ferramentas lindíssimas para construir, sabe, retornar sua identidade, se reconstruir, né, após, por exemplo, um término, ou se você está vivendo um relacionamento ao qual você olha para você e se vê totalmente dependente daquela pessoa. Então, esse curso é para você. Então, você pode me chamar aí no WhatsApp, que eu te mando a grade direitinho, te explico como é que é, tá bom? Esse curso, como eu falei, tá num valor bem acessível mesmo. Nossa, é um valor assim que menor do que uma pizza de final de semana que você compra. Então, às vezes, no final de semana você compra aí uma pizza e que rapidamente acaba. Meia hora ou menos essa pizza já acabou. Mas esse curso não, ele vai fazer uma grande diferença para o resto da sua vida. Tenho certeza disso. Bom, então até o próximo vídeo e fiquem com Deus.